Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esta é a grande exclamação deste 30º domingo do tempo comum, que nos trouxe uma liturgia extraordinária, uma palavra de Deus forte, que nos fala hoje sobre o chamado de Deus, o papel absolutamente central e protagonista da graça de Deus na história e na nossa vida, e nos fala também sobre o poder curativo de Deus e o quanto Deus quer nos curar e pode nos curar. O quanto Deus quer nos tirar da escuridão, das nossas cegueiras mundanas e nos colocar diante da luz, que nos faz enxergar a realidade como ela é e com os olhos da sabedoria que nasce do coração de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos neste domingo, tirada do profeta Jeremias, anuncia com as palavras de Deus que Deus reunirá de volta aqueles que foram dispersados para longe da terra prometida. Qual era o significado disso no Antigo Testamento? Quando o povo pecava, quando o povo se desviava do desígnio de Deus, quando o povo escolhia caminhos de adoração contrários a Deus, o povo era exilado. Era levado para longe de sua terra e escravizado. Houve o tempo do Egito, o tempo da Babilônia, o tempo da Mesopotâmia. Portanto, os exilados eram aqueles que tinham sido infiéis, que tinham escolhido um caminho contrário ao caminho de Deus, e por isso perdiam a sua identidade e a sua dignidade enquanto povo de Deus. Deus então anuncia que reunirá com cantos, com alegria, o seu povo disperso. Eu os receberei com preces, com torrentes de água, por um caminho onde não tropeçarão, pois eu me tornei um pai para o povo. Deus deseja ser para nós um pai presente, bondoso, amoroso, mais virtuoso do que todos os pais da terra, um pai que nunca abandona seus filhos. Deus nos quer como seus filhos, para nunca mais nos deixar sentir a solidão, para nunca mais nos deixar sentir o afastamento da sua graça. Na carta aos Hebreus, nós temos hoje o tema do sacerdócio, e a Escritura nos afirma que ninguém pode se fazer sacerdote, mas quem se torna sacerdote é só aquele que Deus chama, escolhe no meio do povo e que é constituído no contexto desse povo para o sacerdócio. Aqui há uma imagem bonita da igreja, só a igreja pode fazer um sacerdote em nome de Jesus. Mas o que eu quero destacar é que a leitura diz que o sacerdote também está cercado de fraquezas e que quando oferece o seu serviço sacerdotal, o faz pelos pecados do povo e pelos seus próprios. Aqui, aos meus irmãos sacerdotes, faço um alerta, cuidado, atenção e ouvidos abertos à palavra de Deus, para não se julgarem nunca acima do povo de Deus, para nunca se julgarem mais santos, mais adequados. Ao contrário, somos sempre instrumentos inadequados que a misericórdia do Senhor torna eficazes na medida em que nós nos lançamos nessa mesma palavra. O fortíssimo evangelho de hoje nos traz o encontro do cego Bartimeu com Jesus. Quem é esse cego Bartimeu? A humanidade. A humanidade toda como povo, como gênero humano, e cada pessoa individualmente considerada. Eu, você. Veja que dinâmica interessante. Jesus sai de Jericó com seus discípulos. Jericó, uma cidade importante do Antigo Testamento, que havia sido conquistada por aquele cerco de oração e clamor que havia conquistado uma cidade dominada pelo pecado. Agora, esse cego e mendigo fica sabendo que Jesus irá passar. Ele estava sentado, portanto, parado à beira do caminho, à margem da humanidade que avançava, que passava, que ia para frente, que buscava outros horizontes. Esse cego somos nós. Nós todos somos cegos e mendigos diante de Deus.
Qual que é a característica do cego? A escuridão. A sua dificuldade, por conta da deficiência visual, o faz, na prática, perceber-se sempre na escuridão. E o mendigo é aquele que precisa da ajuda externa para ter o mínimo, o alimento, a vestimenta. Diante de Deus somos todos muito pobres. Só o Senhor pode efetivamente nos dar aquilo que nós necessitamos para viver de verdade. Este homem grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele se reconhece não apenas cego, mas se reconhece totalmente necessitado da graça de Deus. Esse grito nós o repetimos todos os dias quando celebramos a missa, quando celebramos a Eucaristia, 2 vezes. Na abertura, não tem nenhuma celebração católica que não comece com esse reconhecimento da nossa cegueira e da nossa pobreza diante de Deus. Começamos toda a missa com o ato penitencial dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. E antes de nos aproximar da Eucaristia, repetimos, né, na oração do Cordeiro: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Todos os dias nos reconhecemos Bartimeu. Todos os dias gritamos para Jesus: tem piedade de nós, porque nós estamos presos na cegueira. De novo, cegueira é escuridão. A escuridão é a realidade de quem está perdido, de quem não sabe o caminho certo para seguir, de quem não tem a luz. E quem é Jesus? Por que esse cego grita, insiste, persiste tanto? Por que quer tanto chegar perto de Jesus? Porque Jesus é a luz do mundo. É também a luz da nossa vida, é também a luz da nossa história. Sem Jesus, a nossa história não brilha. Sem Jesus, a nossa história sequer pode ser vista ou compreendida, porque nós nascemos do desígnio de Deus. E é a graça de Jesus que lança luz sobre a nossa vida e faz a nossa vida ter cores, ter beleza, faz a nossa vida ser uma história única e irrepetível, escrita por Deus. Mas nós temos uma situação complicada. Aqueles que ali estavam não permitem que esse cego se aproxime de Jesus. Inclusive, o repreendiam para que se calasse. Essa é a imagem de um povo que não enxerga o pobre. A imagem de um povo indiferente ao sofrimento do outro. Pode ser também, muitas vezes, a imagem da igreja, quando se afasta do desígnio de Deus. Quando se faz uma igreja acomodada, que olha para um lado que não é o do povo de Deus. Quando esquece que o grito de Bartimeu continua a ecoar nos nossos dias. E nós não podemos jamais, sob pena de pecar gravemente, impedir que os cegos e pobres se aproximem da graça de Deus. Nós não podemos jamais ser uma barreira a que os pobres cheguem a Deus. Mas Jesus para o seu caminho. Jesus nunca é indiferente a quem o busca. Jesus nunca é surdo às orações de quem o busca. E por isso Jesus para o seu caminho. Por aquele pobre, por aquele mendigo, por aquele cego, Jesus para o seu caminho. E Jesus manda que o chamem. Jesus diz: chamai-o. Olha aqui, a vocação. É o chamado de Deus. É Deus quem conduz toda a história. É o chamado de Deus que faz com que a história aconteça. Cada um de nós deve estar com os ouvidos abertos para ouvir quando Jesus chama. E aqui nós temos uma cena belíssima. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Meu irmão, minha irmã, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Você que está aí
paralisado, como esse cego no início do Evangelho, sentado, parado, sem se mover. Você que está parado por algum trauma, por algum pecado, por alguma situação, talvez também psicológica ou de saúde, levanta-te, Jesus te chama. Você que está parado, talvez, no seu pecado, na sua dificuldade de dar o passo, talvez se sentindo inadequado, indigno diante de Deus, levanta-te, Jesus te chama. Jesus chama a mim e a você a nos mover, a sair do lugar, a não ficar parados, a descobrir uma nova estrada, abrir a nossa visão, o nosso horizonte para enxergar com os olhos de Deus, enxergar sobretudo cada próximo e dizer a ele, a ela, essa mesma frase: irmão, irmã, levanta-te, Jesus te chama. Porque Jesus chama todos nós para a aventura do amor, que é inesgotável. O cego joga o manto, dá um pulo e vai até Jesus. Essa imagem de jogar o manto é muito representativa. Primeiro, porque era tudo que ele tinha. Segundo, porque abandonar aquele manto, que era essencial para o seu básico, provavelmente ele dormia sobre aquele manto, se enrolava para se proteger do frio sobre aquele manto, jogar fora aquele manto, significa, veja que ele nem encontrou Jesus ainda, só escutou o chamado, só ficou sabendo que Jesus o chamava. Ele já deixa tudo. Ele já abre mão da única riqueza que tinha, da única propriedade que tinha, abre mão daquilo que lhe daria ao menos uma proteção contra o piso e contra o frio. Joga fora, porque sabe que se lançando no chamado de Jesus, encontraria muito mais do que aquilo que estava deixando. É assim também conosco. Quando Jesus nos chama, o seu chamado é amor por nós. Jesus chama sempre por amor e chama para uma estrada de amor que nos dará tudo o que nós precisamos e muito mais. Ele joga o manto, dá um pulo, veja, estava sentado, estava parado, estava inerte, dá um pulo e vai ao encontro de Jesus. Não mais grita o Senhor, mas se move na direção do Senhor. Jesus então lança a ele uma pergunta: o que queres que eu te faça? Nós já nos encontramos com essa pergunta nos últimos domingos. Aqueles dois irmãos que no domingo passado também ouviram de Jesus essa pergunta: o que queres que eu faça? O que quereis que eu vos faça? Queriam poder, queriam glória, queriam status. Também no domingo anterior, com aquele jovem rico que diante de Jesus quer a vida eterna, quer o céu, mas vai embora triste porque era apegado à riqueza, e aquela tristeza o acompanhará por toda a vida. Agora, de novo, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Esse homem responde: que eu veja. Quer que os seus olhos se abram, quer poder conhecer a realidade como ela é, quer ter luz no seu olhar. E a luz é Jesus. Jesus faz o milagre. E a consequência é a permanência dele com Jesus. A sua vida é completamente transformada. Não só ele ganha a visão, mas ele ganha a salvação. Aqui nós encontramos a diferença entre aquilo que é meramente físico, humano, e aquilo que vai muito além. Ele não foi curado só na sua visão, foi curado na sua história. E diz o Evangelho, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Da sua inércia, da sua marginalização, de alguém que já não mais seguia qualquer caminho, mas vivia exclusivamente da sua miséria. Agora temos um homem livre, que vê a vida e o mundo na sua verdade e que adere a Jesus Cristo e permanece com ele. E aquele caminho, antes para ele uma realidade inalcançável, agora é a sua vida, um caminho iluminado pela luz de Jesus. Sejamos nós, hoje, nesta semana que se inicia, em toda a nossa vida, aquelas pessoas capazes de reconhecer que a cegueira do egoísmo, da autossuficiência, estão nos matando. As pessoas capazes de reconhecer que as nossas seguranças, as nossas riquezas, nossos projetos, nossas formas de pensamento e de vida nos fazem mendigos. E que pode ser que nós também estejamos parados no caminho da vida. O Senhor passa,
E nós precisamos segui-lo. E nós precisamos pedir a Ele dia após dia: Senhor, que eu veja. Mas não que eu veja com os olhos deste mundo, olhos da violência, da cobiça, da arrogância, olhos do ciúme, olhos da guerra. Os olhos de Deus, os olhos da sabedoria, os olhos do amor. Enxergar com amor o mundo, a vida, o próximo e, movidos por esse amor, transformar a vida de cada próximo como Deus transformou a nossa vida. Bom domingo e boa semana.